A gente vai conversar agora com o secretário-geral da ONG Contas Abertas, o Gil Castelo Branco. Gil, tudo bem? Me ouve bem? Escuto bem, Alexandre. É um prazer estar com vocês. Alô? Oi, Gil, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. Opa, muito obrigado. Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. Gil, queria que você comentasse essa decisão aí do Ministério da Saúde e qual que é a repercussão disso, como isso pode prejudicar a imagem do Brasil aí perante autoridades internacionais, questão da transparência, etc. Como que vocês receberam isso? A Contas Abertas, para quem não sabe, é uma ONG aí que lida com os dados públicos, né, informações, enfim. Bom, nós realmente vimos que foi uma decisão absolutamente inoportuna e descabida, não é? Inclusive, essa decisão nos preocupou ainda mais porque já não é a primeira vez que nesse governo se observa uma medida de se reduzir a quantidade de informações ou acesso do cidadão a informações públicas. Veja, por exemplo, que logo no primeiro momento nós tivemos... Logo no início do governo, nós tivemos uma decisão que ampliava a quantidade de pessoas que poderia declarar um documento como sigiloso, com aquele prazo, inclusive, para liberação de anos, não é? Isso foi a primeira decisão. Depois nós vimos também a suspensão, agora mais recentemente, dos prazos da Lei de Acesso à Informação durante a pandemia, o que também foi derrubado no Supremo Tribunal Federal. Vimos uma blindagem para os agentes públicos, desde que não cometessem erros grosseiros, o que, na verdade, nunca ficou muito bem claro, e o Supremo teve que também podar essa decisão. Tivemos essa suspensão da divulgação de informações no Ministério da Saúde, inclusive numa forma diferente do que vinha acontecendo, sem somar a quantidade total da mortalidade, né? E então todos esses fatos realmente são extremamente preocupantes. Agora, essa decisão especialmente, ela veio numa época de pandemia, né? Nós todos sabemos, estamos sofrendo pelo Covid-19 e quanto mais informações nós tivermos, melhor, até para que os cidadãos possam se posicionar e saber até o comportamento que devem adotar. O governo tem tido um comportamento errático, né? Nós vemos que, inclusive, decisões dos governos estaduais são completamente diferentes daquilo que vem sendo pregado pelo presidente da República e, com isso, a curva tem aumentado acentuadamente. Respondendo mais diretamente ao que você me perguntou, veja as consequências, né? Em primeiro lugar, o ministro Alexandre de Moraes determinou que essas informações, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, determinou que essas informações sejam recolocadas no site. O procurador do Ministério Público de Contas, aqui em Brasília, junto ao Tribunal de Contas da União, fez uma representação pedindo que essas informações também, por determinação do TCU, retornem. E hoje, um conjunto de associações, inclusive entre as quais a Contas Abertas, são praticamente 90 entidades da sociedade civil, aí incluindo Transparência Brasil, Instituto Não Aceito Corrupção, Artículo 19, a própria Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Então, todas essas entidades se uniram, não é, para poder criticar essa decisão. E o mais interessante, as próprias emissoras de televisão também se reuniram numa medida inédita para que eles passassem a divulgar um dado que seja mais confiável. Então, é uma medida totalmente descabida, com um reflexo muito negativo para o governo no Brasil e no exterior. Ô Gil, e de uma maneira geral, tirando essa questão do Ministério da Saúde, como é que está a questão de obtenção de informações junto ao governo federal, em outras pastas, em outras áreas? O governo tem primado aí pela transparência? Olha, na verdade, eu acho que nós temos, como eu disse, até com aqueles exemplos que eu citei no início, eu acho que o governo vem procurando reduzir essa transparência, o que é muito ruim, né? Nós custamos a ter uma lei de acesso à informação, fomos o 89º país a ter uma lei desse tipo, mas a lei surgiu, quer dizer, e desde 2012 ela está vigindo, né? E, portanto, a partir daí, nós passamos a entender que a regra seria a informação. Quer dizer, o sigilo seria a exceção, não é? E, no entanto, agora nós estamos tendo a impressão de que está acontecendo o contrário, né?
o sigilo passa a ser a regra e a informação é a exceção. Nós também temos visto mesmo medidas por exemplo, de proteção de dados, né? Que nós agora estamos recrutando uma ata de uma reunião dentro de uma junta econômica, quer dizer, que não tem absolutamente nada absolutamente poderia ser considerado como sigiloso ou secreto, absolutamente. E, no entanto, essa informação está sendo considerada como secreta e só poderia ser disponibilizada daqui a 5 anos. Então, eu acho que isso é muito ruim. Há mais de um século, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos cunhou uma frase interessante: a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. E é exatamente isso que nós precisamos, mais claridade sobre as contas públicas, sobre as informações, e não o que vem acontecendo mais recentemente. Sem dúvida nenhuma. O senhor citou aí a questão da lei de acesso à informação. Parece que agora também pareceres sobre projetos, pareceres jurídicos na tramitação aí, também vão ser censurados. É isso mesmo? Isso já caiu? Porque está acontecendo tanta coisa que a gente nem acompanha, consegue tudo. Exatamente, Alexandre, você tem toda a razão. Inclusive, naqueles fatores iniciais que eu estava ali elencando, né, eu até iria citar também essa questão dos pareceres. O que veio à tona agora, né, recentemente, a partir de ontem ou anteontem, né? Na realidade, quando o governo está para tomar uma decisão, é natural que existam diversos pareceres, né? E pareceres, às vezes, positivos, ou concordando ou discordando. E aí o governo resolveu fazer o seguinte: quando se tratar de um veto a alguma decisão, quer dizer, alguma proposta que tenha sido encaminhada, um projeto que tenha sido encaminhado pelo Congresso e que o presidente iria sancionar como lei, quando tiver um veto e todos aqueles pareceres que foram contrários àquela medida passam a ser considerados como sigilosos. Então, se no caso, por exemplo, algum dos órgãos, seja qual for, não concordaram com aquela posição que o governo assumiu, aquele parecer passa a ser considerado sigiloso. Então, isso é absolutamente descabido, porque, inclusive, todos nós sabemos que dentro de uma decisão tem sempre as pessoas que são favoráveis, outras que são contrárias, e isso é que é o fator democrático e bonito, inclusive, de uma decisão, para que todos saibam quem se posicionou a favor, quem se posicionou contra, e, naturalmente, o porquê de ter sido adotada aquela decisão. Isso tudo tem que fazer parte de um processo. Inclusive, até durante a fase da decisão, compreende-se que isso não seja divulgado, mas depois que a decisão foi tomada, esse processo tem que ser absolutamente aberto a toda a sociedade. Não tem nenhum motivo para que esses pareceres sejam também agora considerados como secretos. Então, é mais um fator, dentre aqueles todos que eu elenquei, de que nos leva a uma preocupação grande, porque, como nós estamos constatando, quer dizer, a cada momento, o governo tem sido menos, né, favorável à divulgação das informações do que nós sempre desejamos. Legal, gente. Estou conversando com o Gil Castelo Branco, ele é secretário-geral da Associação Contas Abertas. Ô Gil, e as consequências para os agentes públicos que tomam essas decisões? Porque tudo isso está previsto em lei, lei de acesso à informação, etc. Ao desrespeitar essas normas, essas pessoas não podem sofrer consequências, inclusive judiciais. Ontem eu até conversei com um defensor público aqui, ele disse que pode caracterizar crime de responsabilidade, improbidade, etc., mas parece que o Ministério Público Federal, a quem caberia aí a titularidade dessas ações, parece que ainda está derrapando um pouquinho, né? Com certeza, quer dizer, na verdade, essas medidas elas deveriam ser adotadas pelo Ministério Público Federal, mas como nós sabemos, quer dizer, o Ministério Público Federal também, pela primeira vez em muitos anos, né, houve, por parte do presidente Bolsonaro, um desrespeito àquela lista tríplice e a indicação de um procurador que não constava, inclusive, entre os 3 que tinham sido os votados, né, pela própria categoria, né? Eu acho que por mais que nós possamos ter críticas em relação a uma lista tríplice que surja dos próprios procuradores, da classe, né? Sempre será melhor essa lista tríplice do que uma indicação solitária feita por um presidente da República, qualquer que esteja o presidente, em qualquer momento. Então, eu acho que essa indicação do Procurador-Geral da República, ela já
levantou de imediato uma suspeita em relação ao posicionamento que ele teria. Até que ponto realmente a Procuradoria seria um órgão independente, autônomo, não é? E não é isso que nós estamos vendo. Quer dizer, a sensação que nós temos é de que a Procuradoria está sendo muito mais branda, digamos assim, do que nós gostaríamos. Inclusive, num caso desse, de tamanha repercussão, nós não vimos uma manifestação qualquer do Procurador-Geral sobre esse assunto. Tá certo. Gil Castello Branco, para a gente finalizar, em relação aos governos estaduais, a gente sabe que tem até uma outra entidade aí que promove um ranking, e alguns estados do norte e do nordeste aparecem em primeiro. De maneira geral, como que é a transparência dos governos estaduais, em especial aí no relacionado à questão da Covid, se é que a Contas Abertas está acompanhando também os estados? Nós temos visto o ranking, né, acompanhado o ranking da Transparência Internacional, e o ranking nada mais faz, inclusive, do que, digamos, aferir dispositivos que já estão na Lei 13.979, que, justamente no seu artigo 4º, ela determinou, inclusive, que qualquer contrato seja colocado ou no site já da Prefeitura ou até em um sítio específico, né? Mas que ali seja mostrado, quer dizer, quem foi contratado, qual foi o valor total do contrato, o valor unitário da contratação, por que prazo houve essa contratação, qual foi o órgão que contratou, e, inclusive, quer dizer, todas as peças, ou pelo menos as peças principais do processo administrativo que gerou essa contratação. Então, há uma determinação de transparência, até porque é isso que me preocupa, né? Gosto sempre de fazer essa comparação. A Copa do Mundo, que foi objeto de tantas críticas, polêmicas e depois investigações, algumas delas que até hoje correm, como aqui em Brasília, por exemplo, ela custou ao Brasil 25 bilhões e meio. Pois bem, hoje pela manhã eu já consultava a dotação autorizada para o enfrentamento ao Covid, aqui no plano federal, e ela já ultrapassa 400 bilhões de reais. Então, nós estamos falando sobre 16 Copas do Mundo em termos de montante, né? E o corrupto vai, quer dizer, onde o dinheiro está. Eu estou aqui parafraseando Milton Nascimento, mas é isso que acontece. Então, o corrupto está tendo uma oportunidade rara, né, de aferir lucros, porque ele está intermediando essa venda, seja de respiradores, máscaras, aventais, toucas, etc., muitas vezes sem nenhuma experiência, sem condições de expertise nesse assunto, e em compras que são feitas, muitas vezes, na maioria delas, sem licitação, com pagamento antecipado e em atividades variadas. Quer dizer, ao mesmo tempo que está se construindo hospitais de campanha, está se pagando auxílio emergencial. E nós já vimos agora dados assustadores sobre fraudes no auxílio emergencial. Então, quanto maior transparência, melhor será, inclusive para os gestores, porque o gestor honesto é preciso que ele coloque isso tudo muito claramente para mostrar que o preço que ele hoje comprou algum desses produtos foi mais caro, mas que ele fez uma pesquisa e os preços realmente estavam mais caros. Ele tem que mostrar ali como ele consultou, porque, embora nós estejamos num período em que a lei de licitações não está vigindo, eu costumo dizer que não foi revogado o artigo 37 da Constituição Federal, que fala em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses requisitos do artigo 37 da Constituição continuam plenamente vigentes. Ô Gil, você falou da questão aí do auxílio emergencial. Esses dados, eles estão disponíveis para... Porque a gente vê, às vezes, várias aí, o Neymar recebeu. Esses dados estão em algum lugar para que a população também possa acompanhar as liberações na sua cidade, no seu município? Exatamente. A Controladoria Geral da União prometeu que esses dados estariam disponibilizados no portal de transparência. Agora, por esses dias, inclusive eu confesso que não cheguei a verificar se já os dados foram colocados, mas é uma promessa da CGU, da Controladoria Geral da União, que me parece absolutamente pertinente, porque daí, em cada cidade, naturalmente se poderá observar situações eventualmente irregulares. Quer dizer, nós vimos já que no país, né, inclusive teve um levantamento de um instituto, né, que mostrou que perto de 4 milhões de famílias
podem ter recebido esse benefício indevidamente. Inclusive, nós estamos falando aí de militares que não podiam estar recebendo, de brasileiros que moram no exterior, mas que oficialmente ainda moram no Brasil e, portanto, requisitaram esse pedido, e esposas, né, e maridos de empresários. Nós estamos vendo também pessoas que fizeram doações de mais de R$10 mil nas últimas eleições e que agora também estão pleiteando esse benefício. Então, é um contingente enorme de pessoas com irregularidades, porque os cadastros do governo, é bom que se diga, não são, digamos, perfeitos, porque, na verdade, o governo deveria cruzar diversos bancos de dados, mas ele, na rapidez com que ele teve que fazer o pagamento, ele não fez esses cruzamentos. Então, as fraudes estão sendo pegas agora pelo rabo. Por exemplo, o governo cruza a quem ele pagou e aí verifica se, por um acaso, existe no cadastro, né, de presidiários ou no cadastro de doadores no TSE, se quem é que estaria irregular. Então, nós chegamos a esse ponto. O governo já pagou R$78 bilhões de auxílio emergencial. O valor total seria de 156, até ele pagar a todas as parcelas, inclusive se imagina que ainda vai ser prolongadas, pelo menos com valor menor, mas pelo menos por uns 2 meses essas parcelas serão prorrogadas. E ele então pagou já 78 bilhões e agora está procurando ver quem recebeu e que não deveria ter recebido. Pois é, e certamente não vai ver esse dinheiro de volta nunca mais. Gil Castelo Branco, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu que agradeço a vocês, né? E realmente é como você dizia, né? O cidadão, muitas vezes, ele pensa que ao fazer isso, ao se cadastrar com uma informação falsa, ou mesmo omitindo alguma informação, que ele não está absolutamente fazendo nada errado, que talvez o máximo que lhe ocorra seja ele devolver o dinheiro. Mas isso é uma infração, isso é um ato de corrupção e é inclusive uma infração criminal, isso é estelionato e que pode sujeitar o cidadão que fez essa fraude de 1 ano a 5 anos de prisão, inclusive com alguma agravante, porque é contra a União. Então, isso pode chegar a mais de 6 anos de eventual prisão. Agora, o problema é que no Brasil, como há impunidade, essas pessoas não acreditam que nada vai acontecer com eles, o que acaba estimulando a fraude. Gil, obrigado, viu? Grande abraço aí, parabéns pelo trabalho. Há anos o Gil aí à frente da Contas Abertas. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Boa tarde, Alexandre. Obrigado. Gil Castelo Branco, secretário-geral do Contas Abertas. Tem o site aí, conhece lá, contasabertas.org.br. Eles têm muita informação bacana lá, eles fazem compilação de dados do governo federal, gastos, etc., onde está indo o dinheiro. É bem interessante, principalmente para quem gosta de jornalismo de dados.